Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Uma live aqui hoje, terça-feira à noite, com um tema assim muito importante, tomada de pai e mãe. E hoje aqui com Paulo Sérgio de Oliveira. Deixa eu só mandar aqui para ele, só um instantinho. Aqui, vamos lá. Bom, gente, um tema tido como polêmico, muito deturpado, né? Tomada de pai e mãe. Então, aqui com uma pessoa que é uma sumidade no assunto, uma referência em constelação familiar, xamanismo no país. O Paulo, vou trazer uma introdução aqui, né? Um currículo dele aqui que é super extenso, vou tentar fazer um resumo. O Paulo é professor, escritor, músico, compositor, palestrante. Ele tem pós-graduação em psicologia transpessoal, é trainer da ONES, trabalha com xamanismo, medicina indígena, cabala, numerologia, constelação familiar, diksha, yoga, é professor de constelação xamânica, faz iniciações em diksha e também tem um projeto maravilhoso que é o Toque do Despertar aí. Já ele entra aqui. Bom, gente, o que eu posso falar, né, adiantar um pouquinho como consteladora sobre esse tema é justamente a questão assim que as pessoas, elas não entendem ou elas ouvem envoltas assim do quê? De crenças pessoais, crenças religiosas, crenças de quem seria o Bert, do que seria uma constelação. Então, tudo isso causando muita confusão e eu vejo que isso separa as pessoas até do processo de constelação, de se entregar para esse processo de cura. Às vezes é muito comum, boa noite, Denise, é muito comum as pessoas chegarem, Lígia, eu quero constelar, porque eu ouvi dizer que é muito bom, que vai resolver a minha vida. Quero constelar o dinheiro, a carreira, o relacionamento. Mas olha, esse negócio de pai e mãe, para mim eu não concordo, não desce. Então é isso, é a gente desmistificar essas questões. Tá bem? Vamos ver aqui se o Paulo já entrou, acho que ainda não. Já ele entra aqui. Só mandar mais um convite. Vamos lá. Então é isso. Vai ser um bate-papo bem gostoso aqui. A ideia é, acredito que aqui a maioria já são consteladores, mas eu acho legal a gente trazer esse tema, porque a base, para uma pessoa ser constelada, é a base de tudo, é a gente olhar para pai e mãe. E uma coisa que eu gosto muito que o Bhagavan fala, a nossa vida assim, não é que nós somos e a gente vai para os relacionamentos. A nossa vida é um relacionar-se. E a nossa primeira relação é pai e mãe, sabe? Então é a base, é a forma para tudo. Se a gente não olhar para isso primeiro, não tem como a gente olhar para o outro. É querer, assim, tomar chuva sem se molhar, sabe? Então é um processo que vai aqui no dia a dia. Já o Paulo entra, vamos lá. Bom, e se vocês tiverem perguntas aí, quiserem deixando também, para ele respondendo. Tem vários tópicos aqui que eu anotei que eu gostaria que ele compartilhasse aqui conosco, né? A experiência dele e tudo mais. E saber quem já passou, né? A constelação, às vezes eu falo, a pessoa chega com alguma crença, eu ouvi falar que o Bert era isso, eu ouvi falar que constelação é isso e aquilo, eu falo, você já estudou? Ah, o Paulo aqui. Vamos lá. Deixa eu pera lá. Aqui, aceitar. Gente, vai dar certo aqui, que às vezes demora um pouquinho. Tô tentando aqui, Paulo. Opa. Foi. Olá. Paulo, boa noite. Tá me ouvindo? Eu estou ouvindo bem. E você? Tudo bem também. Vamos lá. Continua o teu raciocínio aí? Peguei um pedacinho. Poxa, Paulo, vamos lá. Não, estava comentando com eles a questão da tomada de pai e mãe, como as pessoas chegam para o processo da constelação, elas querem se constelar, que ouviram dizer que é muito bom, sentem a transformação na vida do outro, mas assim, tem como se fosse um preconceito por conta dessa tomada de pai e mãe. E assim, poxa, a minha mãe é uma narcisista, o meu pai batia na minha mãe, como que eu vou tomar meu pai e minha mãe? Isso que eu queria que você, né, trouxesse aqui. Vamos lá. Tem uma série de fatores aí. Boa noite a todo mundo aí. Está entrando aí
Constela Mundo, gostei desse nome, hein? Vibração floral. Entra no bando de terapeutas, isso é muito legal. Kátia Iano, Catinha, a Catota, quem mais aí? Novaes, Hermínia. Tem uns ouvintes meus da rádio, hein? Boa noite, boa noite. Deixa só aquecer aí, né, a live. A gente começa com um pouquinho, depois a gente chega. Adriana de Atibaia. Tem um bando de Ariana aí, né? Ó, Kátia, Adriana. Tem um bando de arianos. Eu falo que os arianos, Olígia, eles foram feitos no inverno, casalzinho, assim. Que nasceram mais... Dá certinho a época do frio, né? E escorpião, como eu, foi feito no carnaval. Tem isso também, né? Eu me dou muito bem com ariano e escorpião, viu? Pois é. Arianos são bacanas, escorpião também, o Wellington, legal, legal. Deixa aí, vamos concluir. Quem não pegou essa resposta, pega depois, que isso é muito importante. Tem uma série de nuances aí. Repete para a galera que está entrando nessa pergunta, porque eu acho que ela é a base da nossa live de hoje. Repete, Elisa. Vamos lá. Tomada de pai e mãe, né? Todo mundo, a constelação ficou famosa, em especial por essas séries, né? Toda essa romantização que teve em cima. E aí todo mundo quer, porque sentiu até a transformação na vida de um colega, de alguém. Chega para o constelador, quer tratar um assunto, por exemplo, dinheiro, carreira, casamento, namoro. Mas fala assim, olha, essa questão de pai e mãe, para mim, eu quero constelar, mas eu não quero essa questão de pai e mãe, eu não quero tomar pai e mãe, porque minha mãe é isso, meu pai é aquilo, como que eu vou encarar e aceitar quem são os meus pais? Não, eu quero constelar, mas não quero olhar para isso, como se fosse uma barreira para a constelação. A maneira como essas pessoas chegam, elas têm uma... Primeiro é o seguinte, traz um aspecto religioso, depois uma má interpretação, me cobra esses 3 itens, ó, aspectos religiosos, má interpretação, sim, e também a atualização das terminologias. Isso aí é fundamental para a gente cair nessa pegada que é muito bacana a gente falar. Vamos lá. Então, gente, boa noite. Estou deixando a galera. Ó, DJ Daime, meu parceirão aí, tá aí também. Aí, tem gente da música aí. Que legal, bacana. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá. Bert Hellinger, vamos falar também para a galera, Lígia, quem é Bert Hellinger? A gente gosta de fazer assim uma coisa, isso aqui não é só para psicólogos, terapeutas, não, é para pessoas que querem conhecer as regras da vida e seguir adiante sem fazer tanta força na vida. Então, eu creio que é quase todo mundo, porque todo mundo quer ser amado, não é isso? Todo mundo quer ser reconhecido. Então, eu gosto de falar uma linguagem, não vou falar o constelês aqui que eu falo com meus alunos, uma linguagem bacana, uma linguagem fácil, acessível, tá? Primeiro, qual é o intuito dessas lives? A Lígia deve ser a minha 6ª aluna, que não é mais aluna, ela já é uma consteladora, que foi minha aluna. O intuito dessas lives é sempre levar na página das pessoas, levar um público, até, né, começar a girar a espiral, como um dia eu comecei na minha página, né? Um dia nem existia a página quando eu comecei, mas um dia quando eu comecei a girar a minha espiral. Isso é um incentivo aos alunos que se dedicam, tá? Então a Lígia estava nessa fila, teve uma live muito interessante a semana passada com a Luana, falando da alimentação, vocês viram onde foi parar? A questão não tem a ver com alimentação saudável, não. Porque se a pessoa não está virada para a vida, desculpem, gente, se a pessoa não está virada para a vida, para o merecer, mesmo que ela coma uma alimentação saudável, isso não vai virar. Então não está a questão, a cura nunca está no evento, a cura está na percepção. Guardem essa frase, que ela responde muitas perguntas. A cura nunca está no evento, a cura está na percepção. E como curar a percepção? Acessando os padrões inconscientes. Né? E como acessar os padrões inconscientes? Através de transes. E a constelação é um transe, a hipnose é outro, né? Acho a constelação uma das mais poderosas e um poderoso transe. Estou com uma tosse chata, eu não estava com essa tosse, não. Mas ela passa. Então, constelar. Constelar significa, vendo uma expressão em alemão,
que significa mais ou menos olhar. Olhar com a consciência, não é olhar com os nossos olhos físicos, para aquilo que não foi olhado. Tá? Olha. Então, constelar pode remeter à constelação do Cruzeiro do Sul, a constelação, né? E por que não foi olhado? Por que não foi visto? Não foi visto porque dói. Tipo, a mãe perde um filho assassinado. Olha que dor, né? Primeiro uma dor bem... e eles estão... Os filhos começam a falar sobre aquela história ou sobre aquele filho, a mãe chega, opa, muda de assunto que a mãe chegou. Por quê? Porque é muito doloroso para ela falar sobre uma dor desse tamanho. Eu fui bem esdrúxulo, bem uma dor muito poderosa mesmo, mas existem outras, né? Então, porque dói, certo? Ou por padrões que estão no nosso inconsciente e a gente não percebe. Por um trauma de infância, por algo que a gente às vezes nem lembra, por uma rejeição. Constelar é acessar esses padrões que estão no nosso inconsciente ou coisas que são tão dolorosas que a gente jogou tanto para escanteio que quase não estão no nosso consciente, estão quase no inconsciente, ok? Tá aí. Então, Bert foi um dos compiladores. Bert não inventou a constelação, como algumas bestagens que falam por aí. Mistura de besteira com bobagem vira bestagem, né? O próprio Bert, né, quando vinha para cá, fazia aqui lá em São Paulo, estou em Floripa hoje, fazia em São Paulo muitos workshops, muitos atendimentos, e ele dizia que para todo mundo, que ele não inventou a constelação, que a constelação caiu no colo dele. Olha a humildade do Bert, né? Então, Bert era antropólogo, foi missionário, chegou a ser nomeado padre, foi psicólogo, sociólogo, alguém que viveu uma dor de uma guerra, saiu para estudar, saiu de casa, etc, etc. Então, não é um ser só estudioso. Bert passou por vários povos indígenas na África e terminou a sua obra lá nos Zulus, que é uma comunidade muito forte na África, né? Mas o pessoal fala, e a obra de Bert vem toda lá da pesquisa com os Zulus. Não, não é essa a história. Bert peregrinou como missionário por muitos lugares. E começou a perceber nesses povos que haviam uma ordem muito interessante. Não havia suicídio, não havia repetição de doenças, padrões nos relacionamentos, as pessoas eram mais felizes, e isso encheu aos olhos de Bert. E Bert começou a sua pesquisa aí nas constelações familiares e teve a humildade de fundamentar isso. Foi bater na porta de Erickson, o pai da hipnose, foi bater na porta de Moreno, quem estudou psicodrama, eu sou apaixonado por Moreno. O túmulo de Moreno diz assim, aqui jaz o homem que trouxe alegria à psiquiatria. Fantástico, o teatro, a música, minha cara, né? É da onde vêm os representantes da constelação. Bert, olhando a obra de Moreno, teve a ideia de trazer a representação, e aí vai, né? Na verdade, Moreno ainda era contemporâneo de Freud, era estudante de psicanálise também, mas ele já tinha muita coisa. Enfim, então tem um caminho que Bert percorreu para cientificar. A constelação é uma ciência, inclusive hoje é o campo de ressonância morfogenético, que é enquadrado dentro da ótica da fenomenologia. Ponto. Doa quem doer, constelação é ciência. Quem fala diferente disso é porque não sabe o que está falando. E a constelação, ela traz uma ótica completamente embasada pela obra de Bert. Eu não cheguei na escola de Samadeva ainda. Coisas que Bert percebeu e foi escrevendo em 1974. 74 a 78 foi que ele trouxe isso para o público. E claro que o mundo se modernizou muito, né? Então o pessoal fala que Bert é não sei o que, ortodoxo, tal. Se você tivesse hoje 99 anos, né? 99 anos, estaria hoje com 97. Óbvio que você também seria ortodoxo, né? Então começa por aí. Segundo, a constelação não vem só da escola de Bert. No meio do caminho, cruzou
se cruzaram a escola de Samadeva, do pouco conhecido aqui no Brasil, Idris Lahore, né? Que fez a mesma pesquisa de Bert, só que com os povos lá do deserto, porque ele é francês, os povos colonizados pela França, os derviches, da onde vem o sufismo, da onde vem o enneagrama, e etc, etc. Tá? E aí, a constelação, então, não pertence a uma pessoa, não é uma ciência criada por Bert, não, é uma dinâmica. Bert sacou a essência do campo, o que tinha nessas comunidades, e desenvolveu dinâmicas para abrir entre esse campo. Não que o campo esteja fechado, mas abrir para a percepção. Abrir o campo é outra, né? É outra teoria muito estranha, é uma nomenclatura. O campo está sempre aberto. Abre-se o campo para aqueles que ali estão perceberem. Paciente, facilitador de constelação, né? E o público, que estiver assistindo, os representantes, etc. Tá? Isso é abrir o campo. O campo sempre existiu. O campo não... quem somos nós para abrir um campo que já existe, né? Que já é algo muito maior, porque está na nossa essência. Né? Vamos lá. O que acontece dentro de uma constelação, gente? Não é eu tenho um problema com a Lígia, por exemplo, um problema judiciário. Vai? Não vou nem falar de família. A minha essência, que Bert chamava de alma, conversa com a essência da Lígia. E essas essências são tão grandes que elas foram feitas para se entender. E magicamente, às vezes até sem eu entender, sem a Lígia entender, a gente consegue um entendimento naquele âmbito lá. E aqui a gente não consegue nem explicar, tá? Isso é o que acontece dentro de uma constelação. Por isso que ela pega lá no inconsciente, né? Que ela pega na nossa maior parte. Uma parte que é maior que espírito, que é maior do que consciência. É uma parte que Bert chamava de alma. Eu não gosto desse nome, porque pode gerar confusão com o espírito. Ok? Vamos lá. Vamos lá, não perdi o fio da meada, não. Só trazendo isso para as pessoas que não são consteladoras que estão aí. Então, vamos lá. A Lígia abriu aqui dizendo o seguinte. Repete novamente que chegou gente aí. Vamos lá. Vamos lá. Tomada de pai e mãe. Então vem a pessoa para se constelar, né? Vem falar comigo ou com outro constelador e fala, olha, eu quero, né, beber disso, eu quero participar, quero ser constelada, porque eu tenho algumas questões aqui na vida. Dinheiro, relacionamento, trabalho, as coisas não fluem. Mas olha, Lígia, essa questão de pai e mãe para mim, ó, é engasgado esse negócio de Bert, de ficar falando que tem que tomar pai, tem que tomar mãe. Meu pai foi isso, minha mãe foi aquilo. Como que eu vou aceitar isso? Como eu vou aceitar esses seres tão imperfeitos? Vamos lá. Então, pela terminologia. Primeiro que esse tomar pai e mãe vem de uma expressão em alemão. É um tomar de beber mesmo. Tá? De me nutrir, né? É muito forte isso, né? É como se você gostando, vamos supor que o seu pai tenha sido, aí você esdrúxulo no exemplo de novo, o seu pai tenha sido assassino, pedófilo, do que você abomina, não sei lá, as pessoas mais... Ainda assim, ele é seu pai. E não é para você dizer que pai maravilhoso que eu tenho, não é para você dizer... simplesmente para você tomar consciência de que todo mundo aqui, todo mundo que está nessa live, todo mundo que está perto da gente tem um pai e tem uma mãe. Só isso. Tá? E que a força que vem através do seu pai, e que a força que vem através da sua mãe, não é força da mãe, não é força do pai, ela é muito poderosa. Daqui a pouco eu explico essas forças. E que se você tiver nessa postura, nada consciencialmente inteligente, de excluir o seu pai por causa do rótulo do comportamento dele, você perde essa fonte quando você poderia estar tomando isso e levando isso para a vida. Ok? Então, tomar pai, e aliás é filho que vai até pai, filho que vai até mãe, não é pai que vem até filho, porque na visão sistêmica, onde estão as regras da vida, para você não fazer força, para você fluir nos seus relacionamentos, no dinheiro, no trabalho, no sucesso, você precisa dessas forças. Então, tomar pai e mãe significa se nutrir de uma força muito maior do que a gente, porque por ressonância mórfica ela vem ressoando há muito tempo
É uma espiral que vem rodando, e você aí, ali já tem os seus 30 e poucos anos, o Paulo tem 60 anos, isso não é nada perto dessa força que vem girando. E essa força empurra a gente para a vida se a gente tomar algumas devidas consciências em relação aos pais, em relação aos posicionamentos e em relação às ordens para se relacionar com as pessoas. Então, maior do que a Lígia, maior do que o Paulo, são os pais do Paulo e da Lígia e quem veio antes. Ponto. A Lígia é do meu tamanho, eu sou do tamanho dela. Isto é, pessoas que não são do seu sistema, são do seu tamanho. E se você colocar algumas ordens, né? E Bert ainda teve essa genialidade de colocar todo um conhecimento que era xamânico, que eu falo que toda constelação é xamânica, porque sistêmico e xamânico significa a mesma coisa, né? Essa interação dos seres, essa interação das energias, essa interação de todos os eventos, sem separar, essa interação além do tempo, porque o tempo não existe. Isso os nossos povos nativos já conhecem há muito tempo, né? Ninguém usava relógio nem quando o relógio foi inventado. Então, né? Vamos lá. Então, o passado influi no presente, né? Não é o presente que influi no futuro, porque a gente fala de boas escolhas, tal. Mas sem a gente olhar para as questões do passado, por padrões inconscientes, você vai continuar repetindo o padrão e fazendo péssimas escolhas. Ok? Vamos lá. Então, a segunda nuance, religiosa. Então, a primeira delas é isso aí, a terminologia, tá? Tomar pai, tomar mãe. O pessoal acha estranho isso. Eu tenho que pedir a bênção para o meu pai? Pedir a bênção para minha mãe. Não é isso. Se você o fizer, é maravilhoso. Eu fazia e, graças a Deus, eu estou bem até hoje por causa disso. E vamos lá. A segunda, por questões religiosas. Então, você vê aí no Seixonoye, que eu adoro o Seixonoye, adoro todas as filosofias orientais, né? Você sabe que eu tenho uma vivência muito grande na Índia, eu tenho uma história muito grande com a Índia. Eu gosto de todas, né? O Seixonoye é japonês, né? Gosto de Masaharu Taniguchi, gosto de Meishu Sama, da Igreja Messiânica, gosto de todos eles. E eles falam muito dessas questões ancestrais e muita gente confunde. Isso é religião. Terceiro, a coisa precisava ser atualizada. Então, quando as feministas começaram a bater nessa história do Bert Hellinger, porque elas falavam assim, ele te obriga a dizer que sua mãe é maravilhosa e você teve uma mãe narcisista. Vamos lá. A gente tem que atualizar isso. Elas estão falando coisas que elas não conhecem? Estão. Mas a obra de Bert também foi escrita em 1974. E naquela época, a mulher tinha que seguir o homem. Os filhos se ajoelhavam mediante os pais. E tem constelador da linha do Bert que aplica ortodoxa e radicalmente as mesmas nuances de 1974. Isso não cabe mais. E elas têm razão, então, Luciano. Tá certo. Muita coisa mudou, ok? Razão, na verdade, nunca ninguém tem, mas é bom a gente ver os dois lados sempre, ok? Eu não estou dizendo, né? Então, muitas terminologias de Bert precisaram ser atualizadas. O pessoal mais ortodoxo do Bert, eles fazem Ctrl-C, Ctrl-V. Eles pegam o que foi escrito lá e tentam aplicar nos dias de hoje, não cabe mais. Eu canso de falar isso nas lives, de vez em quando tem um ou outro chiando, mas a gente, né, mata a cobra e mostra o pau. É assim que tem funcionado mesmo, a gente vê o mercado, como é que está, as histórias de constelação. A constelação tem, sim, muitas atualizações. Quando eu comecei a divulgar um pouquinho a Universidade de Samadeva aqui no Brasil, o Ilhos da Hora, os grupos de Bert Hellinger torciam o nariz, eu cheguei a ser retirado de grupos só porque eu estava trazendo uma escola diferente. Eu falei, aí que eu vou estudar para fundamentar. Por que que? Quer dizer, se fala tanto de inclusão e os caras estão, né, nessa caixinha enterrados, excluindo o que é diferente deles. Aí que eu quis saber e foi muito bom, porque acabei desenvolvendo uma pesquisa também, atualizando muitas coisas, muitas nuances da constelação. Então vamos lá, terminologia, questões de atualização, questões de tradução na terminologia, questões de atualização e preconceitos com questões religiosas. Então,
Junta essas três coisas, Lígia, mas as defesas que a gente tem para não olhar para as nossas coisas, é um prato cheio para eu falar, não, eu não quero mexer com isso. Exato. Como é que eu, olhando para uma história da minha mãe, eu vou curar os meus relacionamentos? Como é que eu, olhando para uma história do meu pai, dos meus tios, eu vou curar essa minha falta de desenvolvimento na minha carreira, no meu dinheiro? Né? Óbvio que a pessoa fica um buraco aí, porque as literaturas não falavam disso, mas as pessoas esquecem. Né? A psicologia já fundamentou isso também. Muitas linhas fundamentaram, mas a visão sistêmica é: você, eu e qualquer um que está assistindo essa live é metade pai, metade mãe. Se o seu pai foi embora, você tem um pai. Se a sua mãe traiu o seu pai, você tem uma mãe. Se o seu pai bateu na sua mãe, você tem um pai e uma mãe. Nada vai mudar isso. O que aconteceu não muda. Todo mundo aqui tem um pai e tem uma mãe, e a gente é 50% cada um. Ponto final. Então, ainda respondendo, porque a tua pergunta ela é a chave da nossa questão. Não é para eu perdoar o meu pai. Primeiro que o menor não perdoa o maior. Eu não tenho a mínima capacidade de perdoar o meu pai. Eu não tenho a mínima capacidade de perdoar minha mãe. Porque os dois são maiores. E aí é outra confusão, Lígia. Maior não significa melhor. Né? Se a minha mãe saiu de casa lá, trocou o meu pai por outro homem, abandonou todos nós pequenininhos em casa, como é que eu vou perdoar essa mulher? Como é que eu vou incluir essa mulher? Como é que ela pode ser melhor? É que tá. É só maior, ela não é melhor. Tá? Você pode ter uma dor com a sua mãe, e é bom que você olhe. É só o reconhecimento de que ela veio antes e que ela é o link com a sua força ancestral toda. E vamos lá, gente, essa é a parte mais legal. O que vem através da mãe? Vamos falar primeiro do pai, porque é menos o pai, né? As mulheres são mais fortes. Eu tenho uma música que diz: acalenta com a lua a humanidade, né? É o feminino que vai curar a humanidade. Ponto final. A mulher é mais forte, todos nós saímos de uma mulher. Não dá nem... Olha, um homem indisponível para o sistema, para uma mulher, o sistema vai bem, obrigado, a mulher dá conta. Uma mulher indisponível para um homem, ele enlouquece, ele vai para o álcool, ele vai para a prostituição, ele se perde, ele vai para drogas. A mulher é mais forte. Mas eu estou falando de nuances do inconsciente, viu, gente? Tá? Nuances do inconsciente. Depois a gente fala um pouquinho sobre isso, né? O pessoal vê o pai bater na mãe e fala, mas meu pai era mais forte. Não. Quem bate é o fraco, quem grita é o fraco, né? Precisa ter uma percepção bacana disso. Mas vamos lá. Então, a força que vem através do pai não é do pai. É através. Nossos pais são a nossa torneira desse encanamento todo que chega aqui, lá do Rio. Foco, objetividade, clareza, força de vontade, ação, atitude, decisão, construção, realização, prosperidade. A força que vem através da mãe. Aí o bicho pega, né? A mãe é poderosíssima, né? Eu brinco naquela história do chinelo, depois você conta para eles que o chinelo da mãe faz... Então, a força que vem através da mãe, ela dá a nossa vontade de ter a vida, de receber a vida. Então, uma pessoa que não quer receber a vida, ela fica doente. Uma pessoa que não quer receber a vida, ela não ama e não é amada. Uma pessoa que não quer receber a vida, ela não sabe merecer, não sabe receber, não sabe cobrar, né? Não sabe se relacionar. A força que vem através de mãe, nossa, acho que eu precisava botar em ordem alfabética. Aí, ó. Coragem, fé, entrega, confiança, peito aberto para amar, para ser amado, sem medo de se ferir, ou vai com medo mesmo, né? Sabendo, suportando mais isso. Então, a força que cura todos os relacionamentos. Entregue para a vida o merecimento da vida, o nutrício da vida. Né? Cura a saúde. A força que vem através da mãe traz a nossa maior riqueza, já falei que é a fé. Né? A força que vem através da mãe traz o sucesso. Então, a gente precisa de qual? Dos dois.
Não é do pai nem da mãe só, precisa dos dois, certo, gente? Tem gente escrevendo já aí, Lígia? Não, ainda não. Ainda bem. Espere para segurar um pouquinho. Aqui, meu pai e minha mãe, certo? Aqui, ó. Deve ser o pai da Lígia, que era loirinha igual ela. Vamos lá. Ó, aqui, ó. Aí é o seguinte, então da Lígia tá aqui, ó. Né? Deixa eu pegar aqui. Pronto, peguei a Lígia aqui. Certo? Peguei uns bonecos no escuro aqui, ó. A Lígia tá aqui. O pai da Lígia traiu a Lígia e a mãe dela ficou muito mal. A Lígia, que estaria virada para frente aqui, ó, metade, cada um, não tem brecha lá atrás para ela, certo? O pai da Lígia traiu a Lígia. A Lígia viu a mãe se sentindo mal, a mãe dá uma diminuída assim, ó, e a Lígia vira para trás. E a Lígia ainda vem nesse lugar aqui, ó, tudo pelo inconsciente, ó. A Lígia fica com dó da mãe, então ela fica maior que a mãe, já perdeu a força da mãe, e fica de costas para o pai. Aqui, ela não perdeu só a força do pai, gente. Ela perdeu a força da mãe e do pai, porque isso não é o lugar dela, tá? Ok? E mesmo que ela não tivesse entrado aqui, ela visse a mãe menor porque ela quer salvar a mãe, ela também já para de receber, tá bom? Então, tudo isso a gente faz, tem uma frase de Bert Hellinger que é eu por vocês, que essa é a frase que está no inconsciente das crianças. Eu por vocês, eu morro, eu adoeço, eu vou mal na escola, eu vou mal na vida, tá? Então, olha isso, o lance não é só tomar pai e mãe. O lance, pior ainda, é quando ou a criança, ou o jovem, ou até o adulto, vira para trás e renega a vida. O que vai acontecer com essa pessoa que a gente deu esse exemplo aqui? Ela vai lá na frente, aqui é a Lígia, ela se relaciona, se apaixona, mas o elástico puxa ela de volta para cá. Ela está indisponível para esse relacionamento mesmo, então ela fica 2 anos ali, um pouquinho, sei lá, um pouco mais. Ela monta um empreendimento, vai tudo bem, mas depois vai à falência, volta para cá. Ela vai no emprego, tal, as coisas não dão certo. E acontecem muitas outras coisas que a gente não tem tempo de falar aqui, né, Lígia? Quando eu vejo meu pai pequeno, por exemplo, eu vou procurar a opressão do meu pai no emprego com um chefe tirano. Olha isso, né? Vocês mulheres vão procurar um homem opressor, né? Um homem opressor no relacionamento, tudo de maneira inconsciente. Mas, gente, o inconsciente, a Cabala chama esse mundo do inconsciente de mundo do 99%. Ele é muito poderoso, ele vai ganhar sempre, tá? Então, olha o que é tomar pai e mãe. Eu vejo que não tem buraco nenhum ali, o que aconteceu lá atrás não é da minha conta, meu pai é grande, minha mãe é grande, minha mãe escolheu meu pai, dói eu saber que, por exemplo, né? Isso nunca aconteceu comigo, meu pai bateu na minha mãe, eu acho que dói, mas eu tenho que ficar amiguinho do meu pai e fingir que não aconteceu nada? Não, isso é passível até de punição judicial, né? Sim, ok. Sim, mas ele não vai deixar de ser meu pai, né? Ok? Ó, tem um cara com o sobrenome do Bert. Eu vi Bert, digo Bert. Eu tenho uma aluna chamada Solange Hellinger. Eu falei, nossa, filha do Bert Hellinger. Aqui tem um Diego Bert, seja bem-vindo. Vamos lá, bem-vinda, não sei, né? Rosa também. Entendeu? Então, o lance não está só na questão de tomar pai e mãe, né? Aí, existem outras profundezas aí. Como é que as mulheres do sistema, né, sofreram, passaram na mão dos homens, sofrendo, tal, vai trazer crenças para cá que essa pessoa que está na ponta vai apanhar nos relacionamentos, né? Como é que os homens foram excluídos? Como é que os homens trabalharam dinheiro? Você tem aí um tio que prosperou, que é a sua inspiração. Como é que tem os tios que perderam tudo? Então, eu falo que tem um sistema aqui, né, que é vertical, mas existem os sistemas horizontais também, transversais, né? Além do nosso posicionamento na vida, né? Pô, eu conto a minha história, eu pensei que era primeiro filho, não sou, minha mãe perdeu gêmeos antes de mim, eu estava dividindo a minha força em 3, cheguei a fazer 3 faculdades, ter 3 empregos simultâneos, então tem um monte de coisas aí, tá? Pra gente ver. Mas,
O mais legal, acho que dessa live a gente pode fazer, com essa leveza que a gente está tratando aqui, é que, primeiro, é uma visão psicoanalítica que deve ser atualizada, porque as constelações de hoje, nessas pesquisas que a gente vê de outras escolas, vem outras nuances da psicologia, a psicologia transpessoal, comportamental e etc, etc. Não se fundamenta só na psicanálise e também nas questões de regras para a gente ter uma vida mais fácil. É que a gente cresceu por um sistema opressor achando que a gente tem que fazer força na vida. Gente, não tem que trabalhar duro, não. Isso é crença. Olha a força que tem os ancestrais. Tem gente que repete isso até hoje. A vida, o trabalho, o sucesso no trabalho é transpiração e inspiração? Sim. Mas os dois. Não é só transpiração. Quanta gente trabalhou aí e perdeu tudo, não é? Então, Deus ajuda quem madruga. Ué, Deus ajuda quem acorda tarde também, né, gente? Poxa vida, né? Esforço e recompensa. Ué, isso é pensamento linear. Olha quantas coisas a gente ama tanto, a gente tem uma fidelidade tão grande por esses ancestrais, que a gente pensa que a gente está diferente, mas não está. A gente ainda acredita que a recompensa só vem com esforço. Que a solução só vem com problema. A solução, às vezes, vem pronta, gente. É que não houve o problema, você não percebeu isso. Mas muitas vezes você tem uma solução sem o problema. Quando você aprender que problema é algo de pensamento linear. Problema não existe. Problema é algo que está contrariando a sua mimada expectativa. Tá? Quando eu passo a olhar essas questões com essa leveza, isso não me incomoda mais. A tomada de pai e de mãe, ela traz um empoderamento fabuloso. E tudo, repito, ocorre no âmbito do inconsciente. É o inconsciente. Não adianta você falar, mas eu era tão amiga da minha mãe, mas eu era tão amigo que estava casado com a mãe, né? Mas meu pai é tão bonzinho. Quer dizer, você vê o seu pai pequeno, né? São os piores casos, né, Paulo? Até de quem é muito amiguinho, né? Está casado, né? Está casado com o pai ou tomou o lugar do pai? O pai é tão bonzinho que ele tomou o lugar do pai. Está casado com a mãe. Então tem um monte de coisas aí, tá? Tem um monte de questões. Vocês terapeutas, já que tem bastante terapeuta aqui, eu gostei do DJ Lime, tá aí, um parceirão. Mas ele é um cara também que ele faz música de nova consciência, então é um cara que tem que estar aqui mesmo, porque isso é algo muito de transcendência. Mas, como tem mais terapeutas aqui, a visão sistêmica, ela não vai curar só, não vai só transformar você num curador. Não, ela vai tirar você do lugar de salvador. Quanto mais salvador, menos curador. Quanto mais curador, menos salvador você é. Guarda essa frase, viu, terapeutas aí. Estou passando isso com experiência, gente. Eu estou na área há muito tempo. Eu trabalhei com muitas nuances terapêuticas a minha vida inteira, né? Apesar de ter sucesso no trabalho corporativo também, graças a Deus. Né? Mas cuidado com esse lugar de salvador. Um salvador não é um curador. Um filho bonzinho que quer salvar a família inteira, ele está fazendo mal para ele e para a família inteira também. Tá? Cuidado com esse lugar. Vamos lá. E a visão sistêmica vai primeiro empoderar vocês na missão de vocês. A pessoa só começa a dar certo na vida, seja como curador, mas principalmente como curador, seja como alguém que está a serviço de algo maior, ela só tem plenitude, reconhecimento, que é um sucesso, e remuneração quando ela olhou para a missão dela. Tá? Sempre eu constelo a missão das pessoas, né? Paulo, eu quero constelar a minha missão. Pode parar. Quer dizer, você não aprendeu nem a nadar e quer fazer pesca submarina, né? Então, olha isso. Não. Primeiro, eu preciso mandar, não sei nem se você está na vida, se você não está fugindo, né? Se você não está... Primeiro, a constelação manda para a vida. Depois, isso é uma continuidade do trabalho de Bert. A constelação de Bert só manda para a vida, que já está maravilhoso. Não é só, não. Mas depois tem um aspecto que
eu não consigo olhar para a minha missão se eu não estiver na vida. Ok? É isso também. E tem gente que vai para a vida e já vai direto para a missão, cada caso é um caso, tem que abrir o campo. Eu estou generalizando aqui, ok? Então, vocês terapeutas que estão na live aí, primeiro, sair do lugar de Salvador. Segundo, olhar para suas questões como filho, né? Como irmão, você está fora de posicionamento, e também como profissional. Eu conheço um bando de gente que vai para a área terapêutica porque não deu certo na área corporativa. Quer dizer, você está trocando de evento e vai levar o velho padrão para o novo evento. Não tem cura nenhuma. Você deveria ter curado a percepção para não ter a repetição do padrão. Por isso que eu falo que essa frase, a cura está na percepção e não no evento. Você pode trocar de marido aí que você vai ter um casamento ruim enquanto você não olhar. Você pode trocar de cidade que você vai apanhar. Né? Pode trocar de país, né? Tendo um monte de gente brasileira fora no Brasil que saiu daqui fechando, dizendo que isso aqui é uma porcaria. A pessoa está cortando as suas raízes. Está cortando as suas raízes, como é que ela vai se dar bem lá fora? Não tem como, né? Então, cuidado. Terapeutas, o primeiro emprego de vocês pode ser bordar pano de prato para a mãe, pode ser fazer carreto na feira. Como é que foi essa nuance? O segundo, o terceiro, tá? Precisa ser olhado a tua carreira. Como é que você fez essa transição para a área terapêutica? Ou para a área musical, viu, Dani? Tem muita gente que foge também, quer ser músico, tem até muito talento, mas não dá certo em lugar nenhum. Né? Eu preciso olhar. Se isso aí foi uma escolha que veio do meu coração, mas se não está acompanhada de uma fuga, já que eu não aguento ter um chefe. Né? Eu tive um problema com meu pai, eu não aceito regra nenhuma. Por exemplo, né? Ok? Então, tem uma série de nuances aí para a gente olhar. Mas, cuidado, então. O conselho, já que tem tanto terapeuta, psicoterapeuta, que sejam muito bem-vindos, tal, aqui, como é que você fez essa escolha por essa carreira maravilhosa de curar pessoas e não ajudar? Tem as ordens de ajuda, pelo amor de Deus, nem me fala. As ordens de ajuda, ela rege diretamente o comportamento do curador, né? Existe muita desordem, né? Nem vamos falar. Podemos um dia fazer uma live sobre isso. Só uma live, né? Não, só uma live já daria para muito assunto, né? O curador, geralmente, que não tem essa noção do equilíbrio de troca, que não tem essa noção do pertencimento, quer dizer, porque são as 3 regras, né, que ele está quebrando. Olha só, quando eu não aguentei trabalhar no banco, porque eu não aguentava o meu pai, e, portanto, eu fui atrair um chefe opressor, eu vou peitar as regras, ou não, a chefa, vou peitar a autoridade, aí eu fecho as portas para o banco e falo, você é terapeuta. Espera aí. Uau! Eu estou numa fuga. Né? Essa porta que ficou mal fechada aqui vai te atrapalhar na carreira de curador. Né? Cuidado aí, gente. É igual a relacionamento, né? A fila andou, o próximo, né? Amor ao próximo, né? Amor ao próximo. Não gostei de você, o próximo, né? Não é assim não, gente. A gente tem fios de nylon aí ligados, né? Você está esgoelado e querendo se relacionar se você não cortou esse laço energético com uma pessoa. E aí? Né? Se você não cortou o seu laço energético com a sua dor, porque você não aguentou trabalhar no banco, no escritório de advocacia, nossa, eu pego cada caso, ou não aguentou trabalhar com o pai, pior ainda, né? Primeiro curar a si mesmo, mas curar, cuidado aí, quem falou isso, né? Não consigo ler o termo, Melo. Mas no inconsciente, tá? Não pela informação. Porque se informação curasse, todo mundo estava curado. A minha mestra lá, Dulce Magalhães, que eu adorava, né? Que me ensinou a cartografia da consciência, eu acabei lecionando isso depois. Ela falava, informação que não cura e não transforma e não educa não serve para porcaria nenhuma. Só serve para deixar o ego da pessoa, né, em desordem, um ego defensivo que não sente nada, porque eu sei, né, eu uso essa barreira de informação que não serve para nada mesmo. Aí, ó, o telefone celular que você tem hoje só te atrapalha. Mas, claro que ajuda também. Mas, né, essas informações que tem no Google hoje,
todas processadas não sei da onde, né? Não estão te levando a lugar nenhum, tá? Vamos lá, tem uma galera que escreveu umas coisinhas. Você quer falar alguma coisa, Lígia? Essa live virou um monólogo meu, né? Porra. Não, tô adorando aqui. Paulo, estão vindo tantas ideias assim, perguntas, né, questionamentos. Eu vejo muito essa questão que você falou, quando você usou os bonequinhos, o filho se coloca entre os pais no casamento. E aí começa a julgar como o pai deveria fazer, o que a mãe deveria fazer, como se ele tivesse o direito de se intrometer em algo que não diz respeito a ele. Mas a gente leva isso para a vida e às vezes os pais falecem, a pessoa tá lá. Na verdade é o seguinte, né? É amor. Ó, vamos lá, essas perguntas aí, ele já vai anotando, ou depois, gente, se eu não responder, pode me escrever, eu respondo com o maior prazer. Mas vamos lá. Ali já vai anotar as perguntas. Olha, porque a gente faz assim nessa dinâmica. Vamos lá. O filho, você, a gente ama nossos pais. Principalmente até os 15 anos, que a gente começa a questionar lá com 14. Na minha época era 15. Hoje, com 12 anos, 10 anos, começa a questionar uma série de coisas, né? E por amor, e mesmo que comece a questionar, existe um amor que está lá, né? Isso aqui é só tipo, eu questiono meu pai porque eu quero mais atenção do meu pai. Eu questiono minha mãe porque eu não me sinto amado. Gente, vocês que têm filho, se a filha peita o pai, ela provoca, tal, é porque ela está querendo ser amada. Né? O filho que cutuca a mãe também está querendo ser amado, tá? Ah, a gente parece gato e rato. Tem um amor aí, só que esse amor está em desordem. Na visão sistêmica, a gente entende o seguinte, o amor é a força maior. A raiva é uma consequência do amor em desordem. Eu não vou olhar para a raiva como curador, eu vou olhar para esse amor e colocar em ordem, tá? E tem para o medo. Eu não vou olhar para o medo, eu vou olhar para as questões de amor que me fizeram me fechar para esse amor e ter medo de amar, e portanto eu tenho medo de tudo. E esse medo, quando ele é tomado de volta, em ordem, ele vira critério de escolha. Né? Eu não vou me livrar do meu medo, eu vou integrar, eu adoro essa palavra, eu trago isso da psicologia transpessoal, né? Eu vou integrar, isso é um poder. Eu não vou me livrar da minha raiva. A raiva, o que é? A Rússia tem raiva da Ucrânia porque a Rússia acha que a Ucrânia foi ingrata com tudo que a Rússia não está se sentindo amada. E por isso que ela ficou com raiva da Ucrânia e a Ucrânia ficou com raiva da Rússia. Mas no fundo ali os dois querem ser amados um pelo outro. A causa maior sempre é o amor. A raiva, o medo. Né? Isso aí são sintomas. Então, olha que interessante, como é fácil. Quando eu começo a trabalhar com a causa maior, eu não preciso mais curar sintomas. Tá? Tá fazendo sentido para vocês aí, gente? Eu estou indo muito rápido. Tá? Perguntaram umas coisas aí que eu não consegui acompanhar, Lígia. Bom, vamos lá. Paulo, tem acho que a Maria de Lourdes, é isso, Melo? Gatilhos apontam os conteúdos do inconsciente? Ixi, nossa. Primeira coisa, Melo, o que é gatilho para você? Eu falo para as pessoas, cuidado com os conceitos. Quem conceitua, separa, quem separa, compara, quem compara, julga, quem julga, sofre. O que é gatilho? A reação? É isso que eu estou chamando? Né? O que aponta, eu vou responder de uma outra maneira, o que aponta os nossos padrões inconscientes, querida, é os nossos fracassos. As coisas que a gente não quer olhar, a gente nem gosta de falar assim. Os chifres que a gente toma, os pés na bunda, o que mais? As rejeições, né? Ok? A gente não aprendeu, e essa pergunta dela é muito boa, a gente não aprendeu a olhar para aquilo que dói. Porque dói, né? Tomou um pé na bunda da namorada, o amigo quer levar para a balada. Pô, o cara precisa desse luto aí. Não encher a cara e botar outra mulher no lugar dela. Né? Ok? Então ele precisa olhar para essa dor. É para isso que existe o luto. O luto não visto vai trazer a família inteira em sofrimento. Um aborto não visto, e a gente aqui, o pessoal fala assim, vocês são contra o aborto. A gente não é contra nem a favor, porque o aborto aconteceria de qualquer maneira, que o aborto, ele segue um excluído. Então, mas se esse aborto não for visto, ele vai separar os irmãos, vai separar até o casal, vai separar os pais dos filhos, né? A mesma
coisa, um luto que não é bem feito não vai te deixar disponível para o próximo relacionamento, para o próximo emprego, né? O luto que não é bem feito na família vira um buraco negro que chupa toda a força de amor. Então, esses ritos que os nossos ancestrais sabiam fazer são muito importantes. O rito, né? O rito da morte, né? Enterrar, velar alguém, não é isso? A nossa sociedade entrou num parafuso e na época do Covid agora nem velório teve, né? Olha isso, né? As crianças, a mãe não leva mais em velório porque acha pesado e essa criança mais tarde tira a vida, né? Porque ela não aprendeu ali o valor da vida. E esses ritos são muito importantes, tá? Consegui responder, Melo? Eu não sei se é uma moça ou se é um rapaz. Eu acho que é uma moça, ela respondeu isso, ela escreveu os rituais, são muito importantes. Ela está confirmando aqui, acho que. Legal, tá bom. Diga aí, Leite. Paulo, uma coisa assim, você falou até a questão da religiosidade, né, para ser olhado nessa questão da tomada de pai e mãe. Uma coisa que eu vejo muito, muito comum, até como uma fuga, é assim, por exemplo, a pessoa, ela, é aquilo que você falou, ela vai para a vida, dá 2 anos, ela volta para aquele campo de pai e mãe, vai e volta. O elástico fica de volta. E ela justifica como se fosse assim, Deus quis assim, é um karma. Verdade. Isso eu ouço muito, muito na terapia. É verdade. Não, ainda temos uns curadores que falam, não, você tem medo de água porque você morreu afogado na última vida. Fica lá preso. Que resposta fácil. Que respostinha fácil, hein? Então. Tá bom. Paulo, eu falo assim, né? Uma picaretagem. Picaretagem. Assim, eu tenho a crença, né? Eu acredito em reencarnação. Aí a pessoa fala, olha, mas é que eu vi que na outra vida aconteceu isso com a minha mãe, meu pai me matou, a minha mãe fez isso. Eu falo, ok, o instrumento que você tem é agora que você vai ter que lidar com isso. E não de como aconteceu lá. É você nesse local de filho que você vai ter que olhar. Ela tá, sabe o que acontece? Ela está trazendo. É tão profundo o que você está falando, Lígia, isso merece até um. Primeiro, eu fui num lugar, olha só, e eu fui ver pela parte espiritual, quer dizer, a parte que ela não tem contato, ela tem medo, que eu falo em espanhol, que chama-se el cagaço, né? Então, que é místico, que é bonito, essa pessoa já está numa fuga, né? É mais fácil eu procurar lá na história espiritual do que, ninguém quer ficar comigo. É porque você é chata. Você é chata. Quem quer ficar com você? É difícil. A pessoa fala, botar no Facebook, eu sou chato pra cacete e ninguém quer namorar comigo. Eu nunca vi isso, né? Eu nunca vi. Então, é fácil. Eu fui lá e a pessoa falou que numa outra vida, eu falei, tá bom, como é que ela te mostrou isso? E tem outra. Aí a minha pergunta é, essa informação, que você está me trazendo uma informação, tá te acrescentando em quê? Está transformando, olha lá, informação que não cura, não transforma, não serve para nada. Você só foi pegar mais uma informação com o nome de espiritual. Isso não mexeu, só vai mexer aquilo que cura a nossa percepção. E a nossa percepção só vai ser modificada quando eu entro nas esferas do inconsciente. Eu vejo essa galerinha nova do xamanismo que me segue na música, tem uma paixão pela molecada, eu gosto, mas eles falam de expansão de consciência o tempo todo, né? Legal, mar de ayahuasca para cá, mar de ayahuasca para lá, ok. Mas ninguém quer entrar na esfera do inconsciente. Eles querem que a bebida lá, que o chá, que a ayahuasca, o peiote, o achuma, São Pedro, sei lá, o Jurema, qualquer uma delas, cure. Elas não querem olhar para dentro. É mais fácil. Né? Isso não é xamanismo, isso é xamania. Eu falo que isso é xamania, né? Então, da mesma maneira, Lígia, eu trabalhei no Centro Espírita há 17 anos, com desobsessão, botando a mão na massa, né? Pegando coisas tenebrosas lá. Eu cansei de ver passe. Eu fui no Centro Espírita. Foi. Entrou, morrendo de medo de ver alguma coisa, pegou um passe, ó. Eu conheço espírita que tem medo de espírito, gente. Sim. Paulo, é como se fosse a criança da pessoa querendo uma justificação para o não fazer dela. Eu não vou olhar para isso porque é algo lá de trás. A pessoa já está na fuga. Ela está na fuga, ela é fácil pegar uma informação esotérica, holística, espiritual. Olha, então eu descobri porque eu tenho medo de nadar, porque eu morri afogado na outra vida.
Eu falei, essa pessoa que te falou isso, ela não... Desculpa. Ela decorou isso em algum livrinho? Da onde ela tira essa informação? Ah, e a segundo, essa informação que você recebeu está te ajudando em quê? Só ficar lá. Ficar preso nisso. Ah, é muito fácil. Eu chamo esse mundo espiritual dessas pessoas, e ó, gente, eu sou espiritualista. Gente, eu escrevo sobre projeção, saída do corpo. Gente, eu fui aluno de Valdo Vieira, de Wagner Borges, são meus... Quer dizer, o Valdo Vieira, eu sonhei com ele outro dia, então ele é meu amigo astral. Mas o Wagner Borges é meu amigo. Eu estou há muito tempo nas esferas, eu mexo com espíritos, eu trabalho, eu sou chamado para o que vocês chamam de desassombrar a casa. Ok, eu trabalho com isso também. Eu não estou negando o mundo dos espíritos. Mas colocar as coisas só aí é uma viagem profunda no mundo da Hellmann's Airlines. Viagem na maionese. Tá? Cuidado com isso. Cuidado com isso, gente. Tá? Existem, sim, nuances que pelo espiritual a gente pode curar, mas o que essas pessoas dizem? Que você vai curar tudo pelo espiritual. Ué, porque ela não curou o câncer do avô dela, se ela cura tudo pelo espiritual? Existem, nós somos 7 corpos, não é isso? A cartografia da consciência ensina isso. Ciência, gente, ó, físico, energético, emocional, que é o maior corpo, racional, que é o corpo para você entregar a informação, mas infelizmente com esse bando de estímulos que a gente recebe está muito grande. Mental superior, que é da onde a gente tira as percepções. Espiritual, que é fabuloso. Mas não para aí. Tem os corpos de consciência, a expansão. A espiritualidade não é meta, ela é caminho para a expansão de consciência. Né? Tá? Ela é uma ferramenta. É que a religião pegou tão forte nas pessoas, aí olha os nossos ancestrais, a força que tem. Né? Isso foi tanto tempo repetido que a consciência é algo muito novo para essas pessoas. Né? Eu falo, né, que a espiritualidade é algo como se tivesse uma força. Você tem uma força, desenvolve uma fé, ok, em algo que você não consegue ver. Mas não é tudo, não, é aquilo, é a consciência. Você traz muito isso nos cursos, né? Tudo bem, eu uso a espiritualidade, mas eu estou aqui em volta da consciência. Eu chego na consciência, se eu expando a minha espiritualidade expande também. Né? Ok? Olha, eu, infelizmente, na época que eu fui, né, fui me desenvolvendo na marra, né, porque minha mãe queria me levar no psiquiatra porque eu via tudo, né, na marra, na dor mesmo, na minha época eu tive que pesquisar as coisas na unha, não tinha internet, não tinha informação, era tudo esotérico, fechado, era muito difícil. E aí eu fui lá batendo de porta em porta, fui vendo essas questões todas no tocante a espiritualidade. E eu não encontrei as respostas da minha vida na espiritualidade. Eu encontrei as respostas da minha vida no estudo da consciência. Tá? Foi ali que eu encontrei, no estudo xamânico, desenvolvi as plantas. Gente, quem me vê falando não me conhece, né? Eu sou super a favor das medicinas, eu tomo, eu conduzo rituais de medicina, só que com uma consciência diferente do que esse pessoal que está na fuga. Tá? Alguém falou alguma coisa da chuva aí? Eu acho que a Maria de Lourdes, a consciência é uma girafa-chuva? Perdão, guarda-chuva. Guarda-chuva. Não, mas esses corretores pegam peça da gente. Sim. Mesmo, né? E ela também comentou-se essa questão da fantasia como algo do inconsciente. Eu fantasio para não olhar para isso, talvez? A consciência nunca foi mapeada no cérebro, tá? Não tem como mapear. Tudo que a gente tem mapeado até hoje. Aliás, o estudo da neurologia é muito engraçado, porque um cara escreve uma coisa, o outro cara escreve exatamente o contrário. A neurologia ainda é algo muito, muito, né? Esdrúxulo, né? A gente pode dizer, né? Ok, mas tá bom, já tem gente operando o cérebro, fazendo coisas, salvando vidas, é isso que importa. A consciência. O espírito também não foi mapeado, né? Nós somos vários corpos, né? Mas a gente não tem que se preocupar com essa questão do localizar, e sim com a questão do acessar. Pensa bem quem fez essa pergunta da consciência aí. Quando você conseguir se libertar só do pensamento, tipo, por que eu estou pensando, por que eu estou pensando em dar mais uma risada por esse guarda, por esse girafa-chuva aí, por exemplo, tá?
Quem pensou isso foi a minha mente. Quando eu observo esse pensamento, até me divertindo com ele, dizendo, nossa, esse pensamento está tão engraçado que ele me desconcentrou. Quem observou? Foi a minha consciência. Né? Por que eu estou pensando naquela pessoa agora? De novo, você não queria pensar nela. Né? De uma maneira muito pouco, porque está questionando, né? Muito pouco expandida, porque eu só expando quando eu aceito, você está falando, peraí, eu estou observando o meu pensamento. Quem observa o pensamento é a consciência. O pensamento, ele é a manifestação da mente. Né? Que mente muito, né? Dizia Osho. Mas a observação é a consciência. O nosso papel aqui, né, com aquele trabalho que eu faço lá, o Toque do Despertar, que é maravilhoso, né? As histórias que a gente tem ali são, nossa, muita coisa. Quantos milagres, 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 milagres. Então, são milagres criados pela consciência. Não é pela fé, não é pelo espírito, não é. Né? Primeiro que a gente quebra a premissa de que tem um Deus fora, Deus está dentro. E quando eu expando a minha consciência, eu puxo essa minha expansão do que está dentro. Né? Olha isso. Né? Existe um Deus na Índia, a gente chama de Antaryami, que é um Deus interior, que quando a minha consciência expande, ele expande, né? E ele manifesta e ele faz comigo. Né? Ok? Essa é a visão indiana muito bonita do estudo da Diksha, o estudo, né, de algumas escrituras também. Mas, então, a consciência, acho que por isso que eu acho pertinente, até que veio em forma de piada no Girafa Chuva, né? A consciência é algo como consequência. Assim, tipo, se eu conseguir ser mais observador dos padrões que estão acontecendo, das dores que eu estou atraindo, das pessoas que estão cruzando o meu caminho e das situações, eu estou mexendo com a consciência. Porque esse observador, ele vai expandindo a cada observação. Por que eu fiquei com raiva numa produtora que deixou a gente na mão no show lá, né? Vestiu uma camisa de produtora e mostrou que não era produtora coisa nenhuma. Né? Por quê? Porque algo em mim, olha a expansão que eu tive, algo em mim não se sentiu amado ali, né? Algo em mim, por alguma dor minha, atraiu essa situação, até para eu desenvolver um empoderamento lá e acabar resolvendo questões com os músicos, com o local que não queria dar o combinado para os músicos, tal. Eu saí de lá muito pleno com essa história. Eu falei, legal, eu tive que sair do meu lugar de músico apresentando uma coisa, né? Era o lançamento do meu EP, minha nova obra. Eu deveria estar só no palco, abraçado com os músicos ali, cantando, celebrando tudo. Eu tive que resolver questões básicas. Com certeza, deu ali, umas 2 horas depois, eu saquei que era uma história de escassez do meu pai, né? Que queria fazer tudo, porque ele não tinha muita gente perto, tal. Isso é muita consciência, gente. Por uma dor. Olha aí. Né? O movimento Constelação Familiar e Xamânica, ele veio de uma dor. De uma pessoa, eu levei um público para essa pessoa formar, essa pessoa foi lá, não formou ninguém, constelou todo mundo, foi embora, pegou o dinheiro, não me pagou, e eu tive que repetir essa turma de graça. Eu sou muito grato a essa situação. Eu poderia chamar isso de problema na hora, eu poderia dizer, não, começou um projeto. Então, gente, quando a gente tem esse poder de observar as coisas, né? Por exemplo, então onde eu quero chegar com essa história lá do show? Essa pessoa passou a ser nada para mim, essa pessoa que pisou na bola. Porque eu via os meus 50% que eu atraí essa pessoa. E com muita consciência, eu fui lá, resolvi, com a minha firmeza, resolvi, tive que brigar com a gerente do bar, brigar no, né? Opa, não vou ceder, né? Você não está sendo honesta, tal, não vou ceder. Ponto. Né? E, ok. Então eu não vou ficar reclamando, porque eu atraí uma pessoa que pisou na bola, deixou a gente na mão, e a outra tentou tirar proveito, tal. Não. 50% dessa história eu atraí
E quando eu tomei consciência de que, e aceitei que eu atraí essa história, me veio da onde? Se eu não tivesse aceitado, eu não chegaria ali. Tá? Paulo, eu vejo assim que a gente fala-se muito, né? Tudo que acontece para você olhar, para a gente, né, ver o que está acontecendo dentro, reverberando isso. Eu percebi que, pelo menos na minha vida, na minha vivência, quando eu passei a entender o sistema, que é vivenciar, sentir, isso tudo fez muito mais sentido. Então, de tudo, todas as situações, eu estava até comentando com uma terapeuta, eu falei, tudo agora eu tiro um proveito. Poxa, alguma coisa que está me desagradando, está me trazendo uma dor ou algo, eu sei que vai ter um ensinamento. Mas não um ensinamento naquela sensação, olha, tenho que sofrer para aprender. Não, é como o ensinamento apareceu para mim e eu pego e eu olho para essa oportunidade. Saio da vítima, porque isso que é o mais legal do sistêmico, sai da vítima. Gente, vocês que estão entrando agora aí, aliás, daqui a pouquinho eu vou cantar uma música. Simone e Paulinho, querida. Não foi no show, perdeu o melhor show da sua vida, tenho certeza. Olha só. É muito bacana a gente poder falar. Daqui a pouco eu vou cantar, viu, gente? Fica aí que eu vou cantar umas músicas novas aí, uma das músicas novas. O que a Lígia está trazendo é muito, muito especial. É uma cura a gente não reagir mais. Por quê? Porque a gente conhece as causas. A gente não reage mais aos sintomas porque a gente conhece as causas. Isso traz uma leveza, isso traz um despertar e ainda traz muito. Esse é o verdadeiro autoconhecimento. O autoconhecimento não é ler livro de autoajuda, não é ler não é fazer curso buscando informação. Autoconhecimento é você querer conhecer as suas questões inconscientes que sabotam a tua vida o tempo todo. Tem gente que passa a vida estudando questões espirituais aí não sai do lugar. Não sai da Né? vítima. Uhum. Então, como é que é isso? Né? Como é que é isso? Esse é o verdadeiro autoconhecimento. O que ele já está dizendo é o seguinte, eu aprendi algumas regras, exercitei, porque não adianta aprender, porque isso ainda é informação. Isso mexe com o cérebro, gente. Promove uma mudança neurobiológica. Né? A região dos parentais, que traz essa questão de certo, errado, moral e imoral. Né? As sinapses são apagadas, as sinapses de traumas que a gente tem. Há uma reviravolta no cérebro, quebra essa barreira de positivo e negativo. Há um movimento neurobiológico, desenvolve-se a região da percepção, né? De todas aquelas glândulas que eu costumo falar nos cursos, tal. Quando eu mexo nessas questões do inconsciente, eu provoco uma mudança lá do meu corpo, dos meus corpos de consciência, passando por espiritual, mental, superior, mental, emocional, energético, físico, mexendo no meu cérebro. Por isso que as pessoas saem dos meus trabalhos, falam, uau, fiquei enjoada, deu piriri, né? Mexeu com o cérebro, mexe com o intestino. Né? No meu trabalho, não, de vários trabalhos também, né? Sim, né? sim. Tá. Quem está falando que se sentiu desamada aí? Bom, eu acho que a Maria de Lourdes, ela perguntou que ela está tentando aprender a lógica dos relacionamentos afetivos dela. Você está tentando entender, Maria de Lourdes? Entender você não vai, é sentir. Vamos lá. Tem uma lógica assim, mas antes de eu conseguir essa lógica, eu preciso sentir. Você já olhou realmente para todos eles? Você já olhou para essas rejeições ou para essas traições? Não sei, não te conheço. Você já olhou para os relacionamentos das mulheres no seu sistema? Você já olhou para ver se você não anula os homens, vê os homens menores? Né? Por isso que você provoca dores neles. Tem uma série de coisas aí. Tá? Vai puxando o fio, é muita coisa, né, Paula? A gente acha Vai que... puxando a linguiça. E a linguiça não é muita coisa, viu, gente? Porque você puxa uma, vem tudo. Você não consegue mais devolver a linguiça. Vem tudo de uma vez. É muito conteúdo, né? Sim. Muita coisa. Paulo, uma outra coisa assim que eu acho legal, assim que eu queria até compartilhar, essa questão do tomar pai e mãe, a gente às vezes assim fixa muito naquilo que deu errado deles. E deixa eu só terminar a resposta para a Maria de Lourdes. Tá. Se você já olhou, o que você fez com isso? Né? O que você fez com isso? Você olhou, né? Né? Tá? Vamos lá, diga aí. Ela escreveu uma bronca e deu risada. Eu tô bonzinho hoje. Eu tô muito fofinho. Controlar homens perversos, tá aqui. O homem é perverso. E controlar, olha isso. Olha aí, pegou já.
A gente não controla nada, querida. Isso é uma ilusão, isso é uma ilusão. Eu tenho uma frase minha escrita assim: relaxa, nada está sob controle. Quando nada estiver sob controle, é que você está empoderada, querida. Enquanto você estiver controlando as coisas, você está no medo, você está na limitação e está fazendo força. Tá? Vamos lá. Tem mais coisas aí? Bom, ela está falando que está tentando amar. Está tentando, acho que, se abrir para o amor. Então... Todo mundo está, né? Porque todo mundo quer ser amado. Né? Diga aí o que você estava falando, Lígia. Paulo, essa questão do tomar, né? A gente, as pessoas, né? A gente, em geral, fica fixado naquilo que deu errado, né? Do pai e mãe, né? Esquecendo que são seres humanos, que todo mundo, né? Tem seus efeitos, mas esquece que nesse tomar inclui também os talentos. E o quanto isso leva de força para a vida. E às vezes assim, poxa, o que sua mãe fez de legal, seu pai fez de legal? A pessoa às vezes não consegue lembrar. E às vezes assim, toca um fiozinho e da às vezes meada. julga o pai. E às vezes julga o pai, julga a mãe e age igualzinho com os filhos também, né? Engraçado. Repete igualzinho. E tem quem fala, olha, eu não vou fazer igual. Aí que faz. Eu tô tendo... Assim, aí é que faz. Aí que faz. Eu vou tentar ser... Eu vou ser diferente da minha mãe. Atrai as mesmas relações, relacionamento, mesmo tipo de homem, blá, 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 blá. É muito legal. É uma força muito poderosa. Lembra que eu falei no começo aí da live, gente? Dos fios de nylon? Pai, mãe e avós, né? Bisavós, triavós, lá, é cabo de aço. Você está ligado ainda aos seus empregos, aquilo que você, né? Você não fechou a porta direito. Viu, meninas? Vocês estão ligadas aos relacionamentos que vocês acham que fecharam as portas. A mulher mais poderosa, se tiver na dor, vai destruir mais. É fácil. Olha para o seu sistema aí. Vê se os homens vão embora antes, seu avô, sua avó. Vê se os homens, os tios, os primos bebem, usam droga, fumam. Você vai perceber a destruição aí, né? Entendeu? Então tem muita história aí. Uma mulher que se sente desamada, ela é perigosa, muito mais perigosa que o homem, já que ela é mais poderosa. E aí? Cuidado. Voltando aos terapeutas aqui. Gente, terapeutas, vocês, é muito importante que vocês aprendam a olhar, não só para aquela questão do Salvador que eu falei, o que está te levando a lidar com a dor alheia também, né? Já que tem tantos terapeutas aqui. Pode ser um vazio só seu que você está tentando preencher com a dor do outro. E aí você não está inteiro para ser um curador. Você não está empoderado. Né? Nem para ter êxito na profissão e nem para conseguir resultados também. Tá? Primeiro, olhe para os seus padrões, olhe para os seus vazios. Né? É muito importante. Eu acho que é isso aí, né? Tem a Evelyn que entrou agora. Parecia o Rubinho Barrichello. Chegou agora, né? Tá no fim. Tem uma pergunta aqui agora, Paulo, da Daniele. Pode falar mais sobre a mulher ser mais poderosa que o homem? Eu falei, não falei? Eu falei, é simples. Todos nós saímos de uma mulher. A mulher tem poder de nutrir uma vida. Ela se arrisca por aquele feto. Ela nutre aquele feto. Ela sangra e não morre, né? A mulher é muito poderosa, gente, é isso. A mãe é muito mais poderosa que o pai. Mas isso é um problema também, porque Freud até falava na metáfora de matar a mãe, né? Porque essa mãe, às vezes, ela quer tomar o lugar do pai de maneira inconsciente, né? E aí esse filho fica casado com ela e ela anula a força de pai. E a força de pai que manda para a vida, tá? Cuidado, né? Então, a mulher é mais poderosa por isso. A mulher se arrisca pelo filho. A mulher cala, né? Olha que coisa louca vocês aí. A sua avó, o seu avô traía, batia nela, gritava e vocês achavam que ela era fraca. Ela estava ali para segurar a família nas costas. Não estou dizendo que isso é certo, que é melhor de tudo. Ela é tão poderosa, ela era tão poderosa que isso para ela era pouco. Uma traição de um mero homem, uma agressão de um mero homem era pouco para ela. E ela aguentava, entendeu? E é isso. A mulher é sempre mais poderosa. Quem grita é o fraco, quem bate é o fraco, quem trai é o fraco. Simples assim. Obrigado. Quem está aí na vibração aí, viu? E quem me chama de chefe é o André aqui de Floripa. Será que é ele? Vibração floral.
Legal. Bacana. Tá bom, esse pessoal que entrou agora, Sorocaba entrou agora, dá uma olhadinha nessa live. Se eu não respondi alguma questão do âmbito, gente, a minha função aqui não é ficar respondendo perguntas. A minha função aqui é trazer sabedoria para vocês saberem tudo sem nunca mais precisar perguntar para ninguém. Né? Eu acho que esse é o papel de um mestre. Né? Eu não me autodenomino assim, mas empoderar vocês. Né? A ponto de vocês saberem o que causou dor para vocês até agora, saberem as causas disso e parar de fazer força na vida, parar, né? Porque a vida, ela é para ser fluida. O sexo tem que ser bom, o dinheiro tem que ser bom, todas aquelas coisas que os espirituais chamam de mundão, os prazeres têm que ser bons e saudáveis, têm que ser bons, né? E saudáveis. A vida não é só espiritual. Quem está só no mundo espiritual está na fuga. Tá? Eu constelei a família inteira de um grande cara, um cara muito famoso aí na espiritualidade, e eu vi quanta dor tinha nessa fuga da vida. Eu peguei desde a irmã dele até todos os filhos, sobrinhos. Cheguei a constelar a mãe dele, um cara muito conhecido aí. Quanta dor tinha ali. Tá? Então, não pensem, esses ícones espirituais são pessoas, às vezes, que vão para o sacrifício. E quem vai para o sacrifício é o Salvador. Como o Bert Hellinger falava, o Salvador morre cedo, né? Tá? Olha, cuidado com isso. Mas eu quero agradecer a vocês aí, que delícia. Tem gente que entrou agora, o Ibsol, né? Luana Macedo, Humana. Eu estou lendo mal aqui. Chefe, Juliana. Nossa, se você é chefe de cozinha, assista a live passada com a Luana, foi legal, né, Lígia? Foi ótimo. O pessoal pensou só que era só alimento saudável. Não, tem gente, você pode dar o melhor alimento no mundo, essa pessoa vai dar um jeito de ficar doente, porque ela não está se nutrindo da vida, ela não está disponível para a vida, né? É muito bom. Quer falar alguma coisa, Lígia? E tu? Como é que estão os projetos aí em Ribeirão? Então, Paulo, a parte, né, eu falo, né, quando o sistêmico entrou, o conhecimento, sentir o sistêmico, vivenciar o dia a dia, assim, eu mudei a minha vida. Eu falo que eu não mudo só as pessoas que chegam até mim pela terapia. Eu falo que foi um processo vivido por mim. Então, a visão de mundo é outra. Essa leveza, ela consegue, assim, eu falo, necessariamente as coisas não são fáceis, mas elas podem ser leves. É o jeito que a gente começa a se posicionar. Então, eu acho que assim, o posicionamento, sair de processo de vitimização, identificar rápido onde a gente está na vitimização ou se diminuindo. Isso é empoderamento. O que você sofreu, né? A última que fez, a Luana, que fez com a gente, a Bianca, lá do Sul, já era uma grande curadora, né? Bianca Vargas. A Elisângela, de Joinville. A Lelá, quem mais? Eu estou falando das lives, né? Mas os nossos alunos, a nossa tem a Estela de São Paulo, tem o Flávio lá em Rio das Ostras, gente que se tornou mestre no que faz. Né? Por quê? Porque tinha muito conhecimento, mas só informação, e não tinha o empoderamento, não tinha a percepção. A cura está na percepção para um grande curador também. Né? Então, por que um aluno meu fala, ele fala, nossa, eu falei lá para a moça que ela foi abusada, ela falou que eu era clarividente. Eu falei, pois você explica para ela que isso é uma coisa que a gente aprende, com um pouco de treino, a gente aprende a ler o campo da pessoa e olhar, falar, você foi abusado, parará, parará, olha, aconteceu alguma coisa aqui com seu pai na infância, você deve ter um irmão, mas não tem seu pai, deve ter tido uma namorada, e de repente tem uma aluna minha, que ela descobriu que o marido tinha uma filha. E a filha dela, olha que coincidência, veio constelar comigo também sem se conhecer. E eu falava para ela, tem uma filha aí, tem uma energia feminina aí. Imagina, mas eu não tenho filha nenhuma, não tive aborto. Eu falei, então alguma coisa do seu marido. E a filha dela, que morava em Balneário Camboriú, mora agora em Floripa. Né? E apareceu depois da constelação, porque eu falei no campo que tinha tal, mudei os posicionamentos ali do casal, tudo melhorou, e mais tarde apareceu essa filha que eu falei que estava no campo. O Paulo não é clarividente, nem um aluno meu é clarividente, né? Mas o campo nos torna, abre aspas, clarividente, fecha aspas. Né? Essa leitura com um pouco de treino, a gente
Consegue, claro que sim. Sim. Tá? E vivenciando os processos, né? O terapeuta, ele sempre está nessa vivência, porque não dá para, né, querer levar para alguém algo que eu não estou vivendo. Isso que eu vejo que às vezes acontece muito. E, Então, tá sempre nesse olhar. e esse campo de ressonância morfogenética que a gente fala, vamos chamar de espiral, que fica mais gostoso, né? Essa espiral, ela é muito, você mexeu nela um pouquinho, ela te leva muito longe. É um caminho sem volta. Tá? Bem-vindo aí, Jaqueline, e o pessoal que entrou agora. Muito bem-vindos, tá, Carol? Ó, assistam essa live, tem muita informação se vocês são curadores. Parece que a live hoje, não somos nós que controlamos, porque eu não controlo nada. A live levou a gente bem para o caminho do curador. Então assistam, me escrevam, tem meu WhatsApp lá, é 11 991 19 7915. Se alguém puder, digita aí para a galera, tá? Eu estou sempre à disposição, não tem problema nenhum. Só não faço terapia pelo WhatsApp, né? Peraí, né? Ok? Mas estou sempre à disposição para responder alguma coisa. Acompanhe o meu canal do YouTube. Essa live que está na página da Lígia vai para lá também. Vai ficar famosa, Lígia, que bom, você merece. E a gente sempre ensina as pessoas o quê? A pararem de reagir aos sintomas e aprender a olhar para as causas. Tudo isso pela ótica do inconsciente, na expansão de consciência. Não se obtém expansão de consciência sem olhar para as questões inconscientes. Então, não é por informação, né? Que a gente expande a consciência. Sempre por essa ótica, você vai estar num lugar muito empoderado, que o xamanismo chama de empoderamento, tá bom? E já, quero te agradecer, super. Beijo grande. Estou muito feliz aí com o teu progresso de muitos alunos nossos. Eu tenho muitas histórias, né? A gente beirou aí a faixa de 14 mil e poucos alunos entre o EAD, Zoom e a presencial, que foi a que você fez. Tem muitas histórias, porque tem muita gente que foi curada por essas pessoas. Eu digo que a minha missão vai bem, obrigado. Eu cheguei a um patamar de mais de 5 mil constelações, tá? Eu levantei esse número. Estou muito... Esse patamar me traz muita alegria e me devolve muitas riquezas, como a minha música, como o meu livro, programa de rádio, as coisas. Eu ganhei muitos presentes nessa minha caminhada. Eu desejo que você consiga o dobro do que eu conquistei, porque você tem metade da minha idade quase, né? Então, eu digo, pelo menos 20 anos temos aí de diferença. Eu desejo e tenho certeza que se você continua nesse caminho, é por aí que vai as coisas. E você aí que está aí, ó, curador, que começou só a fazer massoterapia, ou só tá... Você pode ir muito mais longe do que você pensa. Mas olha para as questões. Olha como é que foi o seu trabalho no corporativo, para as suas fugas, né? Se você fechou as portas direito, tá? Falamos disso também. Essa live está bem especial. A gente nem imaginou que ia falar sobre isso, né, Lígia? Não. Gratidão, Paulo, obrigada. E você faz parte desse processo de transformação. Digo que quando eu fiz a imersão com você, não tem palavras. Eu acho que eu falo a mente lógica, as palavras não conseguem. É o sentir. Eu entrei uma pessoa, eu saí outra ali, sou muito grata. Isso elevou assim, o nível, o patamar dos meus atendimentos. Sou muito grata mesmo. Obrigada. Gratidão a você e a todos os alunos nossos também que estiveram por aí, né? Vou trazer uma música bem conhecida minha. A Débora Paz chegando agora. Outro Rubinho Barrichello. Débora, essa live é para você, na questão do Salvador, viu? Dá uma olhadinha aí. Essa música eu recebi ela em 2009. Um trabalho que a gente tinha terminado uma constelação com o toque do despertar. E ela veio inteirinha para mim, chama-se Desperta Meu Tambor. Ela foi regravada agora, porque ela toca no mundo inteiro. Uma versão mais de world music. Ela é muito usada nos rituais de planta, nos rituais xamânicos. Grande espírito de força, grande espírito de amor, desperta o mundo ao som do meu tambor, desperta o mundo ao som do meu tambor. No toque honra a tua eternidade, na pele clama o reino animal, na batida firma com autoridade, a madeira e o mundo vegetal.
espírito de força, grande espírito de amor, desperta o mundo ao som do meu tambor. Obrigado, gente. Desperta o mundo ao som do meu tambor. Acalenta com a lua a humanidade, sopra o vento dissipando a agitação. Acende com o teu sol a irmandade, chove amor pra inundar a ilusão. Grande espírito de força, grande espírito de amor, desperta o mundo ao som do meu tambor, desperta o mundo ao som do meu tambor. Mostra aos seres que a dor traz a verdade, sacramenta que não há separação. Usa o tempo para ensinar a unidade, só se cura quem aceita a lição. Grande espírito de força, grande espírito de amor, desperta o mundo ao som do meu tambor, desperta o mundo ao som do meu tambor. Acorda o poder de tuas matas, convida a nossa força ancestral, emerge a pureza das cascatas, traz o fogo iluminando o nosso astral. Grande espírito de força, grande espírito de amor, desperta o mundo ao som do meu tambor, desperta o mundo ao som do meu tambor. Obrigado a todos que estão no caminho da cura para servir a algo maior. Eu agradeço a vocês, aos ancestrais de vocês que estão presentes em vocês, aos meus ancestrais, a minha missão, a serviço de algo maior. Meu nome é Paulo Sérgio Oliveira, como vocês estão também, assim falei, aos. Beijo. Tudo bem. Tchau, tchau.